A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Queridos, você tem filhos teimosos? Você sabia que todo pai detesta teimosia? Eu tenho 2 filhos e eu detesto quando eles agem com teimosia comigo. Mas, querido, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? O tema de hoje é não sejam teimosos. Mas antes da gente entrar aqui na Palavra de Deus, eu gostaria que você pegasse o seu celular agora. Talvez você não é inscrito em nosso canal. Faça a sua inscrição, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. E que você também venha compartilhar essas mensagens. Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos ler aqui o texto, querido, livro de Salmos, capítulo 81, versículo 8. Diz assim: escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse, que não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostre diante de um Deus estrangeiro, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que te tirei da terra do Egito. Abra bem a sua boca, que eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que eles andassem na teimosia do seu coração e seguisse as suas próprias inclinações. Querido, esse texto revela aqui a rebeldia, a revolta, a teimosia do povo de Deus escolhido, que era a nação de Israel. A palavra do Senhor diz que certa vez Deus prometeu para Abraão, Deus falou assim, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou dar para você e para toda a sua descendência. E a palavra de Deus diz que Abraão obedeceu, ele era obediente, ele saiu então da Mesopotâmia, foi em direção à terra de Canaã. Deus falou, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu darei para você e para a sua descendência essa terra. A palavra do Senhor diz que então Abraão foi peregrinando, e de repente chegou um dia que Abraão, então ele partiu. E Deus então cumpriu a mesma a promessa, ele falou sobre a mesma promessa para o seu filho Isaac. Isaac foi um filho obediente e de repente tomou posse daquela bênção, daquela promessa de Deus da terra prometida. Mas Isaac chegou a falecer, então Deus apareceu para o filho de Isaac chamado Jacó e fez a mesma promessa para Jacó, dizendo que através de Abraão, Deus abençoaria toda aquela nação. E a palavra do Senhor diz que então Jacó ele teve alguns filhos, e um deles chamava José, e a palavra do Senhor diz que então José foi levado para o Egito por causa da inveja de seus irmãos, e quando eles estavam no Egito, José se tornou então o governador do Egito. A palavra do Senhor diz que houve fome em toda a terra, e de repente a nação de Israel, Jacó, os seus filhos, eles foram morar no Egito, na terra do Egito. Ali no Egito, depois que José morreu, no livro de Êxodo, capítulo 1, diz que o faraó agora não reconhecia os judeus como um povo amigável. E eles começaram a oprimir a nação de Israel. E ali no Egito eles ficaram como escravos por mais de 400 anos, cumprindo uma profecia que Deus tinha dado a Abraão. Mas a palavra do Senhor diz que Deus então levantou Moisés. Através de Moisés, Deus fez muitos milagres. Aqui ele está dizendo aqui, no Salmos 81:10, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirou vocês da terra do Egito. Então, o Senhor estava lembrando aquela nação. Quando Deus falou com eles aqui, Deus estava falando com eles, porque agora eles já tinham saído do Egito, Deus tinha feito milagres para tirar eles do Egito, abriu o Mar Vermelho, eles viram os milagres de Deus, mas mesmo assim, agora, quando eles entraram no deserto, eles tinham água potável, eles tinham alimento, eles tinham animais, eles tinham leite, eles tinham queijo, mas isso começou a acabar no meio do caminho. E agora eles estavam no deserto e agora eles não tinham mais ali, talvez começou a faltar água, começou a faltar o mantimento, e eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar. Eles diziam para Moisés, Moisés, por que Deus tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto? Querido, muitas das vezes nós agimos assim com o Senhor também. Quando as coisas estão dando tudo bem para a gente é alegre, a gente é feliz, a gente canta, a gente salmodia o nome do Senhor. Mas quando as coisas começam a dar errado,
a gente começa a ficar rebelde, a gente começa a se rebelar, a gente começa a murmurar, a gente começa a agir com teimosia. Deus falou para o povo obedecer, porque Deus tinha prometido a terra para eles, e Deus que ia dar vitória para eles sobre ali na terra de Canaã, Deus que ia derrubar os gigantes. Mas a palavra do Senhor diz que quando eles estavam naquele lugar, quando eles viram, espiaram a terra, os 12 espiões, eles viram que havia gigantes naquela terra, que a cidade havia muralhas, que seria muito difícil conquistar aquela terra, porque eles teriam que lutar para conquistar. Querido, as pessoas gostam das coisas de mão beijada, mas as coisas da vida a gente tem que lutar para conquistar elas. E de repente, Deus falou para Moisés, Moisés, sou eu que estou com eles, da mesma forma que eu libertei eles do Egito, eu também vou derrubar o gigante, eu vou dar a terra para eles. Mas mesmo assim o povo teimou, e o povo dizia, olha, era bem melhor estar no Egito do que entrar nessa terra. E o povo então começou a reclamar, e Deus disse assim, assim deixei que andassem na teimosia de seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Querido, uma das características principais de uma pessoa teimosa é que ela nunca dá ouvido à voz de uma pessoa. Uma pessoa teimosa, ela tem suas próprias convicções, então ela não aceita conselho de ninguém e ela também não aceita conselho de Deus. Aqui no texto aqui, a gente acabou de ler aqui, no versículo 8, né? Deus fala, escute meu povo, os meus ensinos. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Por que Deus estava falando aqui que se ao menos o povo escutasse? Porque aqui ele estava falando que aquele povo era teimoso, né? Um filho teimoso, ele não dá ouvido à voz do seu pai. Imagine só, querida, aqui no texto diz que Deus pediu para o seu povo, para a nação de Israel, para seguir os seus próprios conselhos. Escute, meu povo, o meu conselho. Deus querendo aconselhar o povo, e o povo não queria ouvir os conselhos de Deus. Aqui diz aqui no versículo 11, mas o meu povo não quis escutar minha voz. Israel não quis os meus conselhos. Querido, quantas vezes também dentro da sua casa você tem filhos e os seus filhos agem assim com você? Você aconselha o seu filho, você aconselha o seu filho que é adolescente, a sua filha que é adolescente. Talvez o seu filho tenha amigos que usam droga e você já avisou eles, falou assim, olha, eu não quero que você ande com eles mais, mas o seu menino, ele teima em andar com aqueles mesmos jovens. E de repente a sua moça também anda com moças que você sabe que não vai trazer futuro nenhum, que aquelas moças, elas não têm um bom exemplo, algumas delas são até mesmo já mãe solteira, e você está vendo que a sua filha está enveredando para o mesmo caminho. Aí você que é mãe, você aconselha a sua filha, mas a sua filha não quer te dar ouvido. Então, querido, às vezes também, quantas vezes Deus usa pessoas para aconselhar a gente? Não é porque a gente não é adolescente que a gente não é teimoso. Existe crianças teimosas, mas existe adolescente teimoso, existe jovem teimoso, mas também tem homem casado teimoso, tem mulher casada teimosa, tem velhos teimosos. Então, querido, teimosia, ela não escolhe a idade, não escolhe sexo, infelizmente, enfim, o ser humano tem uma aptidão para teimosia. Então, muitas das vezes também Deus fala com a gente, Deus usa alguém para falar na palavra, mas a gente não dá ouvido à voz do Senhor. Aqui o Senhor diz, mas o meu povo não quis escutar a minha voz. O meu povo não quis saber de mim. Então, querido, por que nós agimos assim? Nós agimos assim por causa de duas coisas. Primeiro, nós agimos assim por causa dos nossos conceitos. A gente já tem uma opinião formada sobre aquele determinado assunto. A gente acha que a gente já pode resolver aquele assunto com as nossas próprias opiniões. Então, para que eu quero a opinião de alguém se eu tenho a minha opinião formada? Interessante que, certa vez, um cantor chamado Raul Seixas, né? Ele fez uma letra de uma música que ele disse assim, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Na verdade, o Raul Seixas estava certo, né? A gente tem que ser uma metamorfose ambulante, ou seja, a gente tem que estar em constante processo de mudança, de transformação, ou seja,
as nossas opiniões talvez não são as melhores opiniões. Os nossos conselhos talvez não são os melhores conselhos. E a gente tem que dar abertura para uma opinião, para um conselho, seja de Deus ou seja de alguém que está em nossa volta, né? Porque a gente vê de uma forma, e talvez a pessoa que está de nossa volta, ela vê de uma forma melhor que a gente. Às vezes o marido pensa de uma forma e a esposa pensa de outra. Mas a esposa talvez está enxergando aquilo que o marido não enxerga, ou talvez o marido está enxergando coisa que a esposa não enxerga. Então é por isso que a gente precisa então de ter conselhos de outras pessoas e também conselho de Deus. O segundo motivo, querido, que nos leva à teimosia, são os nossos desejos. A gente quer tudo do nosso jeito e na nossa hora. E nem tudo vai acontecer conforme a gente quer. A gente tem plano, mas a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 16, que o homem pode traçar os seus planos, mas a resposta certa sempre vem da boca do Senhor. Então a última palavra está na boca de Deus. É por isso que a gente tem que sempre, antes de fazer as coisas, pedir conselho para o Senhor. Então o segundo motivo da teimosia é por causa do nosso desejo. Primeiro, por causa do nosso conceito, da nossa opinião. Quando alguém fala alguma coisa que está fora da nossa opinião, a gente teima em fazer do nosso jeito. Segundo motivo é nosso desejo, a gente quer alguma coisa. E quando alguém diz não faz, a gente faz porque a gente quer comprar aquilo ou fazer aquilo porque é o nosso desejo e a gente não quer abrir mão disso. Querido, essas duas atitudes, elas revelam orgulho no coração do homem, também egoísmo. Muitas das vezes o ser humano acha que como se fosse celular, eles acham que tudo tem que girar em torno dele, como se fosse o Sol, o homem é o Sol, e os planetas, eles orbitam em volta do Sol. E muitas das vezes aqui é o nosso conceito, aqui é a nossa opinião, aqui é os nossos desejos, e a gente acha que tudo tem que ser do nosso jeito, tudo tem que ser conforme a nossa opinião. Mas essa não é a realidade. Quais são as consequências da teimosia, pastor? Querido, a consequência é grave. Por exemplo, aqui na palavra do Senhor diz que a primeira coisa que um pai faz para corrigir o seu filho, primeiro ele corrige. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que todo pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Como que é essa correção? Talvez Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida para nos alertar que aquilo que a gente está fazendo está correto, que aquilo não é o desejo de Deus, não é a vontade de Deus para nós, aquilo não é a opinião de Deus para nós. Então ele permite alguma coisa e isso a Bíblia chama de correção. Só que quando um filho ele é teimoso e rebelde, o pai corrige, puxa a orelha, dá umas palmadas, dá uma chinelada, mas o filho cresce, o couro engrossa. Agora o pai ele já não vai mais corrigir o filho. Ele vai deixar o filho então andar na teimosia de seu coração. Salmo 81, versículo 12. Assim, vamos ler o 11 primeiro. Eu quis aconselhar, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que eles andassem na teimosia de seu coração e seguissem as suas próprias inclinações, seus próprios conceitos, seus próprios desejos. Então, querido, o pai então permite o filho andar na teimosia de seu coração. E por causa disso, a Bíblia vai mostrar que os filhos de Israel, eles sofreram por causa da sua teimosia. Os seus filhos sofrem por causa da teimosia. E você também que me ouve, também sofre por causa da sua teimosia. Os filhos, na verdade, eles perdem também as bênçãos que o pai tinha, plano melhor para eles. A palavra do Senhor diz, querido, que Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. Olha o que diz aqui em Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamento ou plano tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São planos e pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro cheio de esperança. Olha o que Deus está falando.
Deus estava falando para Israel e Deus está falando para todo filho dele. Ele está falando, olha, eu tenho um plano bom para você, eu tenho um futuro para você, um futuro cheio de paz e cheio de esperança. O pai tem o melhor para o filho. É por isso que quando o pai vê o filho entrando por caminhos ruins, o pai corrige, o pai aconselha, e quando o filho não quer, o pai às vezes permite o filho andar na teimosia do seu coração. Se Israel tivesse seguido aquilo que Deus queria para eles, com certeza aquela trajetória do Egito até a terra prometida de Canaã não seria 40 anos, seriam alguns meses. E por que, pastor, que alguns meses aquela peregrinação durou anos em vez de meses, durou 40 anos na verdade? É por causa da teimosia, por causa da rebeldia. Muitas das vezes, querido, entre você e as promessas de Deus tem um pequeno espaço. Em pouco tempo você alcançaria aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas por causa da sua teimosia em não querer ouvir a voz de Deus, em desobedecer a orientação de Deus, então você demora, você fica caminhando, andando em círculos. A palavra do Senhor diz que Israel, porque o deserto era muito pequeno, eles ficaram andando em círculos no deserto. O deserto simboliza a nossa vida, e quando nós não ouvimos a voz de Deus, a direção de Deus, ficamos então patinando, andando em círculos e nós não saímos do mesmo lugar. Então isso acontece. Nós então perdemos as bênçãos, os planos que Deus tem, porque nós queremos os nossos planos. A palavra do Senhor diz, querida, aqui em Salmos 81, para encerrar, versículo 12, diz assim: assim deixei que eles andassem a teimosia do seu coração. Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se andasse nos meus caminhos, logo eu derrotaria os seus inimigos, que eram os gigantes, que não estavam permitindo eles entrarem na terra prometida. E o versículo 16. Mas a vocês, Israel, ou o povo de Deus, ou filho de Deus, eu sustentaria com um trigo mais fino e saciaria vocês com mel que escorre da rocha. Isso é uma promessa de quê? De prosperidade para o povo que é obediente. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: se o meu povo quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se fores rebelde e teimoso, sereis devorado pela espada. Porque assim disse a boca do Senhor. Só para concluir a mensagem de hoje, querido, não seja teimoso. Todo teimoso vive em grande tormento, em grande sofrimento. Seja, querido, filhos obediente. Abra mão, querido, dos seus conceitos, abra mão dos seus conceitos, siga bons conselhos. Às vezes tem bom conselho dentro da sua casa, na sua família, tem bom conselho na igreja, com irmãos, com o pastor, tem bom conselho na palavra de Deus. Siga os conselhos de Deus. Segundo lugar, abra mão dos seus desejos. Tudo tem um tempo determinado por Deus. A palavra do Senhor diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe a hora certa de nós realizar os nossos sonhos. E o caminho da obediência a Deus é o melhor caminho, porque Ele vai nos levar a alcançar então as promessas do Senhor. Que Deus abençoe vocês, querido, e até uma próxima com mais uma Palavra de Fé.